A paz do Senhor Jesus e um bom dia a todos os irmãos, aos queridos amigos e também aquelas pessoas que ainda não nos conhecem, mas que hoje estão conosco aqui para juntamente meditarmos na santa, bendita, gloriosa e poderosa palavra do nosso Deus. Nós somos pessoas simples, gostamos de falar de modo simples, por isso fazemos sempre pregações simples. Até porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é simples. Não tem nada de complicado, não tem nada de embaraçoso, não tem nada de difícil, desde que nós possamos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa vez, nós queremos falar sobre os caminhos da morte. Mas, pastor, o senhor vai falar de morte, por que o senhor não fala sobre os caminhos da vida? Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E nós queremos falar de caminhos de morte, porque infelizmente muita gente está caminhando para a morte e não sabe. Através das suas escolhas, através das suas opções de vida, estão tomando rumos perigosos. Eu quero ler aqui em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, onde diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Salomão repete estas mesmas palavras no capítulo 16, no versículo 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Salomão nos fala aqui de duas coisas muito interessantes. Fala sobre o caminho, que no caso significa opção, significa via, direção, rumo, trajetória e etc. E fala da morte. Nós sabemos que existem 3 tipos de morte: morte espiritual, morte física e morte eterna. E é interessante observar que esses 3 tipos de morte formam uma equação, ou seja, uma expressão matemática, a qual é morte espiritual mais morte física igual a morte eterna. Todos nós sabemos como entrou a morte no mundo, foi através do pecado. Nós podemos observar este relato em Gênesis capítulo 2, versículo 15 e 16, para entendermos melhor. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Lendo este versículo, nós pensamos logo na morte física. Porque Deus disse: no dia em que dele comer, você morrerá. Mas Adão não morreu na hora. Diz Gênesis capítulo 5, versículo 5, assim: e foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Adão morreu muitos anos depois disso. O que isso quer dizer? O que isso nos faz entender? De que Deus estivesse falando ali, não somente da morte física, mas da morte espiritual. E foi o que aconteceu. Adão, primeiramente, morreu espiritualmente, para depois morrer fisicamente, muitos anos depois, pois ele ainda viveu 930 anos. Paulo, em seus escritos, nos esclarece muito acerca da morte física e da morte espiritual. Ele diz aqui em Efésios, capítulo 2, a respeito da morte espiritual. Ele diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também
Antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Nos vivificou, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados. Ou seja, estávamos vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Ele fala ainda sobre a morte física em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Ele diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. 1 Coríntios 15, 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui ele já fala da morte física, porque ele fala ainda da ressurreição. E a ressurreição só acontecerá depois da morte física. Então, quem passar pela morte física, estando morto espiritualmente, herdará certamente a morte eterna. E o que é a morte eterna? É a condenação. Diz aqui em Hebreus 9, 27, e como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ou seja, após a morte física, seguirá o juízo. E quem estiver vivo espiritualmente, quando passar pela morte física, não será condenado, como diz Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E será duro passar pela morte eterna. A morte eterna é chamada por Jesus como a segunda morte, como vemos aqui em Apocalipse, capítulo 20. Vamos procurar aqui. 20, 11 a 15. Trata-se do juízo final. Diz aqui: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E esses mortos aqui que o fogo deu, o inferno deu, e a terra deu, eram mortos fisicamente, que ressuscitaram para o juízo. E esses, tendo morrido fisicamente, estando já mortos espiritualmente, morrerão também eternamente, como diz aqui Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Assim nós podemos meditar nos 3 tipos de morte: espiritual, física e eterna, e as consequências que cada uma delas nos leva. E não devemos nos esquecer que se morrer fisicamente, estando morto espiritualmente, morrerá também eternamente.
Vamos voltar a Provérbios 14, 12, para falarmos mais um pouco sobre o caminho. Esta palavra, de acordo com os seus sinônimos, nos dá pelo menos duas ideias ou duas formas de interpretarmos este versículo, como, por exemplo, opções de vida. Muitos optam por viver no mundo da criminalidade, no mundo das drogas e da prostituição. Nós sabemos que estes são caminhos sem volta, porque conduzem seguramente à morte. São opções erradas, são escolhas erradas que algumas pessoas fazem para conduzirem a sua vida. A Bíblia King James nos traduz este versículo de Provérbios 14, 12 de uma forma interessante. Diz assim: há caminhos que para o ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas que ao final conduzem à morte. Então, isso se aplica não somente na área da escolha do modo de viver, como também nos faz ter uma ideia de mudança de direção, mudança de opinião e até mesmo de fé. Aqui já vai para a área da religiosidade. E é o que nós vimos que tem acontecido hoje. Por causa de escândalos, por causa de certas coisas que andam acontecendo no mundo cristão, muita gente está tomando direções erradas na sua vida. Acham que a melhor opção é sair da igreja, a melhor opção é não ser mais evangélico, a melhor opção é viver como vivem os incrédulos. Muitos até fazem como Asaf, observam a vida dos incrédulos e pensam, eles são bem de vida, eles não têm as preocupações que nós temos. Só que eles se esquecem também de uma coisa. Asaf, quando entrou na casa de Deus, ele pôde entender o fim do ímpio. Então, tomar caminhos que nos afastam da casa de Deus, que vão nos afastar da comunhão com Deus, da comunhão com os nossos irmãos, não é a melhor solução para nós. Presta bem atenção nisso. Há caminhos que ao homem parecem direito, ou seja, parece injusto, parece certo, parece que vai defender a sua razão, a sua maneira de ver, de enxergar e de entender e de compreender. E isto não é verdade. O inimigo das nossas almas faz tudo para nos afastar da presença de Deus. E ele usa os escândalos, a má fé, usa tudo aquilo que vai tirar da nossa mente o que nós já aprendemos, vai nos fazer achar que religião é tudo a mesma coisa. Conheço uma pessoa que não estava satisfeito na sua igreja. Foi para uma outra denominação. Chegou lá, também viu coisas erradas, coisas estranhas. Foi, girou por tantas denominações que foi acabar na macumba batendo tambor. E hoje, se você fala de Jesus para essa pessoa, você arruma briga. Por quê? Ele escolheu o caminho errado. Ele deu lugar à dúvida no seu coração. Ele não soube buscar o caminho que verdadeiramente iria saciar a sua sede de conhecimento, a sua sede de justiça, a sua sede de fidelidade. Ele achou que o caminho seria trocar de igrejas. É como se uma pessoa trocasse de roupa, mas não tomasse banho. O erro não estava nas igrejas, não estava nas denominações, estava nele próprio. Isto aconteceu há mais ou menos uns 35 a 40 anos atrás, quando o evangelho ainda era levado um pouco mais a sério do que hoje.
Sabemos que estamos vivendo a época da apostasia, a época dos falsos mestres, a época das heresias. Mas há 35 anos atrás, os pastores eram mais respeitados, eram mais sérios, pregavam mais a verdade e conduzia o povo pelo caminho da justiça, conduzia o povo a trilhar o caminho que se chama Jesus Cristo. Não vamos estender mais este assunto. Eu espero que nós possamos escolher com sabedoria o caminho que nós iremos trilhar. Uma coisa é certa, o caminho não é esse que muitos estão seguindo hoje, abandonando a casa de Deus, abandonando o Evangelho, dando ouvido a ventos de doutrina. Eu quero aqui encerrar com a palavra do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. Ele diz assim aos Gálatas: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie o outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Procuremos trilhar o caminho da vida. Procuremos fazer a escolha certa, para que não trilhemos os caminhos da morte. Amém? Deus nos abençoe, que nós possamos estar atentos e fazer atenção a tudo que nós já aprendemos, tudo que nós já ouvimos, e procurar seguir o caminho da justiça. Não procurar fazer a vontade dos pensamentos e os desejos da carne. Guarda bem, há caminhos que ao homem parece direito, mas no fim deles são os caminhos da morte. Evitemos os caminhos da morte. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Na graça e na presença do Senhor Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. O caminho mais direito e perfeito que nós possamos seguir, que tu precisas seguir. Pai do Senhor Jesus.